Então, meus irmãos, continuando aqui o vídeo, porque o cliente, ele tinha apertado a campainha, falou que ia pegar as roupas dele, eu acho que ele deve estar voltando, daqui a pouco eu fiquei aguardando ele um tempão aqui. Mas enfim, continuando aqui o vídeo, meus irmãos, que eu estava falando sobre o prelúdio e o ápice do livro de Apocalipse, é isso que vai ocorrer, entendeu? Então Deus, ele está permitindo alguns sinais que são os prelúdios daquelas pragas, de tudo aquilo que vai ser derramado, que está escrito no livro do Apocalipse, né? Essa questão dos 4 cavaleiros, o cavaleiro branco, que é o anticristo, o cavaleiro preto, que representa a fome, que representa a alta dos preços, o cavaleiro vermelho, que representa destruição, guerra e morte, e o cavaleiro amarelo, que representa a enfermidade e a questão do inferno, da fúria dos demônios, né? Que vão vir aqui sobre a terra. Meus irmãos, também a gente tem que entender que pela palavra de Deus, a volta de Jesus, principalmente os grandes sinais que antecedem a volta de Cristo, lá em João, no Evangelho de João, deixa eu procurar aqui que eu já até marquei. Olha, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 21, tá sublinhado aqui, ó. Capítulo 16, versículo 21, nos diz o seguinte, meus irmãos. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo, né? Isso aqui vai ressaltar o quê? O princípio das dores, que fala lá no Evangelho de Mateus 24. Só que eu peguei essa referência no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 21. Por isso que a palavra de Deus ela faz uma comparação com a volta de Cristo em relação ao princípio das dores, né? Ela começa de forma gradual e lenta, mas a partir que a mulher começa, aí as dores, ó. Aí a partir do momento que mais aproxima de Jesus, o trem vai piorando. As guerras, as fomes, as pestes, perseguição. Então é assim. Nós já estamos vivendo o princípio das dores? Estamos sim, gente. Tudo já indica que nós já estamos no princípio das dores. Eu vou falar minha análise aqui. Eu não dou 5 anos para a igreja ser arrebatada, pelo que eu estou vendo. Eu não dou 5 anos para a igreja ser arrebatada. Teve gente aí, né, acho que foi até a Sara Shiva, ela falou que ela dá 20 anos. Ela está sendo muito otimista. Eu, Wellington Lucena, não creio que daqui 20 anos Jesus vai vir arrebatar a igreja. Pelos grandes sinais, eu ainda sendo otimista, eu dou ainda uns 5 anos, mas eu creio que pode ser menos. Aí muitas pessoas vão falar assim, mas se for assim, Jesus é injusto porque tem tanta promessa de Deus que não cumpriu na minha vida. Gente, vocês têm que entender o seguinte. Todos nós temos promessas de Deus, mas a vinda de Jesus ela é o evento mais aguardado de todos os tempos. Desde que Jesus ele se ascendeu ao céu, ele foi até junto de Deus, né? Ele prometeu que viria. Lá na própria carta aos Tessalonicenses, eles aguardavam naquele período a volta de Jesus. E já se passou mais de 2000 anos. Então, se for para colocar em detrimento a minha vontade de receber bênçãos e a volta de Cristo, eu prefiro 1000 vezes que Cristo volte. Porque a nossa morada não é aqui não, gente. A gente não pode esperar nada de bom dessa terra, não. Ela já está condenada. Os demônios estão aí flagelando as pessoas, principalmente os crentes. Outro detalhe aqui também. Nós estamos numa época, eu tenho percebido que tem muito cristão, gente, e não é de se espantar porque está cumprindo lá no livro de Daniel. Eu mesmo sou um que está acontecendo isso. Tem muito crente que está passando por muita prova, gente. Muita prova. Eu mesmo estou passando por umas provações assim que eu nunca imaginei. Só que quando eu vou lá no livro de Daniel, ó o que fala. O que aconteceria nos últimos tempos, ó. Olha aqui no capítulo 12, o que está o título aqui, ó. Os últimos tempos, as palavras seladas. Olha aqui que fala no capítulo 12, no versículo 10. Vou pegar do 8 até o 10, ó. E eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas?
E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo, até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus ou não têm compromisso com Deus, procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então os filhos de Deus, os escolhidos, eles estão entendendo tudo que está passando. Tem muito crente que já entrou em contato comigo e fala: irmão, eu estou passando uma prova terrível. Eu falo: meu irmão, não é só você não, todo crente verdadeiro está sendo provado. Tem muito crente que está sendo provado. Se uns ainda não estão, vão ser, porque a palavra ela não mente, gente. A palavra de Deus, ela não mente. Eu acabei de responder um comentário no primeiro vídeo, que eu estava dando esse intervalo para gravar o segundo. Aí teve uma irmã que falou assim para mim: ô varão, você acha que a igreja vai passar pela grande tribulação, essa questão que nós vamos passar por aquele sofrimento lá na Judéia? Eu vou falar de mim, o que eu penso, não estou colocando como uma verdade não. Eu creio que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, é uma concepção que eu tenho. Eu vou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, olha para vocês verem por que eu falo isso. Por que eu não creio que a igreja passará pela a grande tribulação. Porque, gente, Deus, ele vai tratar de forma com os judeus diferente do que a igreja. A gente tem que perceber que os judeus é o povo escolhido de Deus. É tanto que a palavra ressalta muito isso, que Jesus veio para os judeus, porém os judeus o rejeitaram. Até hoje os judeus, eles acreditam que vai vir o Messias, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Quem acredita que Jesus é o Messias somos nós, principalmente. Tem judeus que são salvos? Tem, mas somos nós os ímpios que deram valor a Jesus Cristo. Então, a princípio, era para o evangelho vir e os judeus evangelizarem o mundo. Mas tem muitos judeus que não creem ainda que Jesus é o Messias. Eles acreditam que vai vir, que o Messias não foi manifesto. Só que nós, que somos a igreja, que pertencemos a Cristo, nós cremos que Ele é o Messias, Ele é o Salvador. E tem muitos judeus que não creem nisso. Então essa passagem, quando fala aqui, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, isso aqui tem a ver com o povo judeu, gente, lá em Israel. Quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da casa. Judéia, isso é um território lá de Israel, entendeu? E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Gente, os judeus até hoje, eles guardam o sábado. A igreja de Cristo, ela não guarda não, porque o próprio Senhor Jesus, ele não estabeleceu mais essa questão de seguir o sábado, não. Mas os judeus, eles guardam. Então eu creio que essa passagem, quando fala aqui, o sermão continua a grande tribulação, eu creio que isso aqui se refere ao povo judeu. Porque se nós olharmos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, deixa eu ver se é no capítulo 1 que fala a respeito lá, dos 144 mil. Aquilo ali... Os 24 anciões... Só um minutinho, gente, porque é na hora aqui. Aquela parte que fala dos 144 mil ali, aquilo ali é um tratado que Deus vai ter com quem? Com os judeus. Não é com a igreja toda. Não é com a igreja toda. Então Deus vai tratar com a igreja e Deus vai tratar com o povo dele, com os judeus. Ô, gente, eu creio que está no início aqui, viu? Os israelitas fiéis são salvos dos perigos. Aqui, capítulo 7. Olha o capítulo 7. Isso aqui, gente, não é para a igreja, isso aqui é para os judeus, para os israelitas. No capítulo 7, do livro de Apocalipse. Os israelitas fiéis são salvos de perigo iminentes. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma.
E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar, né? Dizendo: não danifiqueis a terra, nem ao mar, nem às árvores, até que hajas assinalado na testa os servos do nosso Deus. Olha o que fala aqui, ó, que interessante. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil. Assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, e da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, e da tribo de Benjamim 12 mil. Então tem uma parte aqui, gente, que Deus, no livro de Apocalipse, que Deus está tratando só com os judeus. Só com os judeus, porque ele tem promessa, né? Porque ele veio para os judeus, porém eles não receberam. Então tem a igreja e tem aqueles judeus lá também, né? Porque Jesus vai mostrar toda a sua glória para os judeus, porque eles o rejeitaram. E ele vai comprovar que ele é o Messias, o Filho de Deus realmente. Eu estava falando com vocês aqui antes de haver aquela interrupção, que sim, eu creio naqueles que são os escolhidos de Deus, que são os escolhidos de Cristo. E eu vou falar outra coisa, gente. Um escolhido sabe, ele se identifica com outro escolhido. Então os escolhidos, eles têm essa conexão espiritual. Eles têm essa conexão. Não só quando a pessoa ela é convertida, mas também quando a pessoa está no mundo. Eu tenho pessoas do mundo que eu vejo, eu até oro por algumas, eu vou falar todos não. Com algumas pessoas que Deus já me falou que é uma pessoa escolhida, mas na hora certa Deus vai resgatar. Por isso que a palavra fala que a luz vai atrair a luz e a treva vai atrair as trevas. Então quem é luz vai saber identificar também aquele que está na luz. Aquele que... Ele é um escolhido de Deus também. Os escolhidos têm essa sintonia, têm essa aproximação. Então, meus irmãos, e outra coisa... Eu creio nessa questão, né, que Deus é soberano, Deus não tem obrigação nenhuma de salvar ninguém. Se ele salva é por conta da misericórdia dele, é por conta da misericórdia, gente. Todos nós estávamos destinados à ira de Deus. E se Deus faz isso é para demonstrar a graça, a misericórdia e o amor dele. Porque como foi dito aqui, todos nós estávamos destinados à ira futura por conta da transgressão de Adão. Essa questão do calvinismo, a qual eu abordo e defendo, eu falo muito isso, gente, porque não só por questão que eu procurei conhecer o calvinismo, porque eu já tive experiências também que Jesus já me mostrou que essa é a ótica, né? Deus já me falou da genealogia espiritual através de sonho. Eu tive um sonho com Jesus... ele tipo numa pirâmide. Gente, isso não tem nada a ver com Illuminati, mesmo que tem gente que associa toda a pirâmide com Illuminati, essas coisas, não tem nada a ver com isso não. Jesus, eu estava com ele em espírito, eu não conseguia ver o rosto, eu sei que era um homem muito sábio. Por que você fala que é Jesus? Mesmo eu não vendo o rosto, porque o Espírito Santo testifica. Então eu tive um sonho que eu via Jesus, ele me explicando alguma coisa sobre genealogia espiritual, que tem pessoas que já seguem essa genealogia espiritual para serem salvas. E ali tinha como se fosse uma peça, parecendo um tabuleiro de xadrez, não estou falando que era como se fosse. E eu vi ali as peças, como se tivesse uma peça toda iluminada, brilhosa, Jesus mostrando assim as jogadas de como ele iria fazer para salvar, para usar essas pessoas, né? E ele me explicando algumas coisas, só que muita coisa eu não lembro mais. Mas eu tenho esse sonho no meu inconsciente, um sonho que eu tive. Fora outros que eu tenho também que Deus nem permite revelar. Assim como outras experiências também que eu não vou trazer, até mesmo, não por conta de vocês, até mesmo para Satanás não saber, gente. Deus já me deu sonho que eu nunca contei para ninguém. Por quê? Porque é uma coisa entre mim e Deus. Porque se eu contar, Satanás, né, ele vai começar a agir para até atrapalhar. Então eu não posso contar. Nem todo sonho que a gente tem que Deus nos revela, o Espírito Santo fala depois, não conte. A gente não pode contar não, é uma intimidade que a pessoa tem com Deus. Mas eu creio sim que há os escolhidos. Nós estamos numa época agora que os verdadeiros filhos de Deus estão passando por muita luta, muita perseguição. Ô gente, eu falo por mim. Eu sou uma pessoa
que eu já percebi, e ainda mais que eu tenho visão espiritual aberta, vocês não sabem como é que a fúria de Satanás ainda é maior. Porque Satanás, ele já persegue muito os que são escolhidos, aqueles que têm a promessa de Deus que vão ser salvos. Porque no mundo espiritual é muito mais fácil, né, para os demônios verem tudo, porque eles estão ao nosso derredor. Então eles têm livre movimentação, e o mundo espiritual, em questão de prevalecer, ele prevalece sobre o mundo físico por conta das limitações. Então os demônios sabem, aqueles que têm promessa de Deus, aqueles que representam uma grande ameaça para o inferno. Então ele investe pesado, 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 pesado mesmo. Ontem mesmo eu estava conversando com o irmão Moisés, né? O Moisés do Ceará, a gente estava trocando áudio, conversando. Eu também estava conversando com a esposa dele. Aí uma hora eu estava conversando com a esposa do irmão Moisés e outra hora com ele, né? Pelo celular e tal, mandando áudio. Aí, gente, e eles um perto do outro lá. Aí teve uma hora que eu saí aqui no quintal para estender uma roupa, eu vi um demônio, um vulto passando, um vulto preto passando no céu. Aí eu peguei e falei com ele, eu falei: varão, ó, por que Satanás tem grande fúria? Do nada vem a visão e Deus abre a visão, a gente vê o inimigo, como é que ele age, como é que a fúria de Satanás é tão grande. Outro dia eu estava até falando com ele também, outro dia eu estava aqui na minha lavanderia à noite, aí eu olhei para o céu, eu estendendo roupa à noite, né? Ou tirando, não sei se eu estava estendendo ou tirando roupa do varal, e aquela lua cheia. Gente, em cima da lavanderia eu vi um arco assim, ó. Ele não tava na forma horizontal, não. Como é que é? Horizonte, vertical, horizontal. Vertical assim. Então ele não estava na forma vertical, não. Ele estava na forma horizontal. Tinha um arco, ele não estava movimentando. Horizontal que eu falo assim, gente, nessa posição. Então o arco, ele estava assim, ó. Entendeu? Ele estava acima aqui da minha lavanderia, né? Eu conseguia ver, eu peguei o celular para filmar, mas o celular não filmou. Um arco assim, ó, formado um arco de luz, formado em cima da minha lavanderia. Então são experiências que Deus, ele permite a gente ter, até, né, para aumentar a fé, para a guerra real, não sei qual o propósito. Às vezes é porque, né, a bondade, o amor dele infinito, mas quando Satanás, sabendo que a gente tem a visão aberta, que a gente consegue ver o mundo espiritual, a fúria dele é muito pior. Então ele investe pesado, pesado, pesado mesmo. Então, meus irmãos, esta é a palavra de conclusão que eu venho trazer para vocês, essa questão do prelúdio e o ápice do livro do Apocalipse. O ápice ainda não chegou, porque vai acontecer muita coisa, né? Lá fala sobre as águas se tornarem sangue, fala muita coisa mesmo, mas a gente já está vivendo os prelúdios, a gente já está começando a sentir como é que vão ser algumas coisas, né? Essa questão dos cavaleiros, o lago de fogo ainda não foi inaugurado, né? Ainda falta aparecer o anticristo. Olha para vocês verem essa questão da marca da besta. A marca da besta, ela em si, eu não sei se ela está pronta, mas a gente já está vendo os protótipos aí, lançando na mídia, né? Fala da grande prostituta, né? É a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. A gente, né, que remete a uma religião pagã, que tem muita idolatria. Então, a Nova Jerusalém, de algumas pessoas que já foram arrebatadas, ou até mesmo de visões, né, gente? Então, são prelúdios, são coisas que Deus já está permitindo, antes mesmo de permitir o ápice dessas coisas acontecerem. Olha, gente, que coisa tão forte essa questão dessas trombetas quando forem tocadas. Olha pra vocês verem que coisa forte quando isso acontecer. Isso aqui não teve o prelúdio. Pode acontecer um prelúdio? Pode, mas ainda não aconteceu, né? A quinta trombeta, livro de Apocalipse, no capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado os poder como poder de escorpiões. Isso aqui são demônios, gente. São demônios que vão subir na terra para atormentar mais ainda a vida das pessoas, aqueles que não foram arrebatados, aqueles que passarão pela grande tribulação. Entendeu? Deus é tão bom que mesmo aquelas pessoas que se elas não forem arrebatadas, elas vão ter a chance de serem salvas. Por quê? Porque elas não podem aceitar o sinal da besta, elas não podem. Então, só que elas vão ser o quê? Degoladas. Elas vão passar por um processo de degoladas.
Quer ver onde que fala aqui? Ó, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 7 e 8, olha o que fala aqui, ó, no versículo 7 e 8, do capítulo 13. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Isso aqui é o anticristo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Tá vendo? Versículo 10 fala: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Eu vou mostrar um versículo que fala que aqueles que não aceitaram a marca da besta, eles vão ser degolados. Degolados é que vai cortar o pescoço. Aqui, ó. Livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4. Livro de Apocalipse, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o que acontece? Aqueles que ficarem aqui, aqueles que não forem arrebatados e ficarem aqui, o que vai acontecer? Eles vão ter que fugir do reino do anticristo, não aceitar a marca da besta, porém, se eles forem pegos, e eu acredito que muitos serão pegos, eles vão ter que ser degolados, cortar o pescoço fora. É melhor ser degolado do que aceitar a marca da besta, porque se aceitar a marca da besta vai direto para o inferno. Agora, aqueles que forem degolados pelo amor de Jesus, eles vão subir direto para o céu. Entendeu, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, essa palavra abençoada. Vamos refletir e aprimorar aqui na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos.